Próximo jogo do Fluminense é na Copa do Brasil contra o Juventude na quarta-feira. Depois o Fluminense pega o Vasco. Fluminense e Vasco. É isso mesmo. No Engenhão. O mando é do Vasco. Num sábado, 9h30 da noite. Sábado, 9h30 da noite. Dia 10/8. Batalha, hein? Vai ser batalha. Nonato volta. Volante Nonato voltou a treinar com o elenco do Fluminense no CT Carlos Castilho. Treinou normalmente. Provavelmente vai estar em campo já na quarta-feira contra o Juventude. Aí há essa dúvida, porque a ideia inicial do Mano Menezes, esse gênio da tática, esse baita de um treinador, ele tinha a ideia de já colocar o Nonato de titular no lugar do Martinelli. Pode ser nesse jogo contra o Juventude, jogo que nós precisamos fazer um placar de 2 gols de vantagem, para não ir para os pênaltis. Pode ser um meio de campo com André, Nonato e Ganso. O Nonato tem uma coisa interessante. O Martinelli é um jogador que se desgasta muito. Ele marca, ele cobre. Fez uma boa partida contra o Bahia. Mas o Nonato ele tem uma qualidade melhor, cara, no passe. Eu gosto mais do Nonato. Ele atuou bem, né? No último jogo que ele saiu machucado, ele estava muito bem. Vamos ver, o Mano que vai decidir isso, né? Se o Mano optar por 4 jogadores no meio de campo, é só incluir o Nonato. O Alexander também entrou muito bem no jogo contra o Bahia. Tem entrado muito bem o Alexander, né? No jogo que o Fluminense perdeu pro Juventude lá em Caxias do Sul, o Alexander também entrou muito bem. Interessante essas opções de banco, essas trocas, essas opções que o Mano Menezes tem para a posição de volante. Volante mais avançado e o volante que fica na proteção. Mas no caso ali da proteção é André e o Facundo Bernal. Facundo Bernal treinou lá com os 2 uruguaios, treinaram juntos. O Terãs voltando de contusão e o Bernal fazendo seus primeiros treinamentos com a camisa do Fluminense. Mas antes vamos falar disso aqui, ó. Paulo Brito trouxe uma informação de que o Benfica e o Porto fizeram sondagens pelo centroavante Cauã Elias do Fluminense. O desejo pelo Cauã Elias é antigo, não só do Porto, como do Benfica, por outros clubes também europeus. Muito por causa do Mundial, a Copa do Mundo, em que ele foi titular da seleção brasileira, e também pelos seus números no Sub-17 do Fluminense. Ele é um goleador, é um baita de um jogador e está sempre sendo sondado por clubes de fora. Agora, ele como titular do Fluminense, em 4 jogos, ele fez 3 gols, né? Acho que nas 4 últimas vitórias do Fluminense no Campeonato Brasileiro, nessas últimas 4, essa sequência espetacular do Fluminense, de 4 jogos ele fez 3 gols. E fez um no jogo contra o Bahia que foi mal anulado, ainda tem a dúvida ali no impedimento. Então, porra, cara, não tem como. Isso é natural, a janela está aberta. Não tem por que o torcedor se desesperar ou reclamar desse tipo de notícia. Porque, amigo, a janela está aberta. Você está no time campeão das Américas. Está no Fluminense Futebol Clube. Que é uma vitrine para o mundo europeu, futebol europeu. Você é titular. Você faz 3 gols. Você tem 18 anos. Porra, o Cauã Elias é um mancebo. É um prematuro. Camarada com 18 anos está jogando na equipe principal do Fluminense, metendo gol como ele está metendo. Gol de cabeça, gol de direita, gol de esquerda, de tudo quanto é forma. Agora a torcida não consegue mais ver o Cauã Elias sem ser titular do time. Vai ser até difícil pro Cano voltar. A idolatria tem seus problemas. Não tem, cara. A janela está aberta. Então não é só o Porto, não é só o Benfica. Vão aparecer outros. E aí a capacidade do Fluminense segurar o jogador. E que ofertas vão chegar? A multa rescisória do Cauã Elias, que não serve para porcaria nenhuma, não só para o Cauã Elias, para jogador nenhum, principalmente do Fluminense, é de 70 milhões de euros, cerca de 425 milhões de reais. Não vai vender por isso. São números apenas. Qual a multa rescisória dele? 70 milhões de euros. Na hora de negociar, o valor cai. Como está acontecendo com o André e com outros jogadores que saíram do Fluminense, com um valor bem baixo, muito diferente do seu valor de multa rescisória para clubes do exterior. Então é só para constar. Vocês sabem muito bem como é que as negociações são feitas.
Fluminense tem que ter a força necessária para manter esse jogador tão importante que é o Cauã Elias. Aí vem pressão de empresário, desejo do jogador, vem um clube grande chegando forte, a necessidade de vender, a gente não sabe qual é a situação do André, se o Furlan desistiu, se vai insistir na contratação do André, você tem que vender um jogador, às vezes chega uma proposta que você não tem como segurar. É um problema, mas é completamente natural esse tipo de sondagem do clube europeu, ainda mais para um centroavante de 18 anos, titular do time campeão das Américas e com a janela aberta. Falando em centroavante, o Emiliano Gomes, que está muito próximo do Fluminense, só está esperando o Fluminense se acertar com um tempo de pagamento, né? O Fluminense quer esticar essa dívida até 2027 e seu clube quer um pouquinho mais cedo, até 2026 ou 2025, para o Fluminense pagar aí as parcelas da compra do Emiliano Gomes. Entre o jogador e o Fluminense está tudo certo. E o Emiliano Gomes, eu estou observando, ele segue o Fluminense, segue o Facundo Bernal e tá curtindo postagens do Fluminense. O Fluminense ganhou do Bahia e estava lá curtindo. Emiliano Gomes está acompanhando a vida do Fluminense. São sinais. E o Estudiantes, que é um clube que estava ali brigando pela contratação do Emiliano Gomes, já negocia com outro nome para o ataque. Parece que eles tiraram o time de campo e o Emiliano Gomes está com o caminho livre para vir para o Fluminense. E falando novamente em centroavante, em atacante, Gustavo Lobo. O Fluminense acertou a saída do atacante Gustavo Lobo ao Leixões de Portugal. Mais um garoto da base do Sub-20, agora nesse caso, que é o Gustavo Lobo, saindo para o futebol português. Leixões, são esses clubes pequenos de Portugal que o Fluminense vai emprestando os jogadores da base. Ele está em seu último ano em Xerém e tem vínculo com o Fluminense até dezembro do próximo ano. Então ele será emprestado para o Leixões de Portugal. Aquele empréstimo, né, com opções de compra, e na maioria das vezes essa opção de compra é bem baixa. Não sabemos por quanto. Coutinho, Fluminense e Vasco, reforçando, sábado 10/8 às 21h30, próximo final de semana. 9h30 da noite no sábado, mano. Que horário mequetrefe é esse? Para Vasco e Fluminense no Engenhão. Coutinho sentiu desconforto no treino de ontem, desconforto também intestinal, porque viu que ia pegar o Fluminense, ia encarar Thiago Silva e André. Aí deu aquele desarranjo no Coutinho, ele ficou todo desarranjado, falou, não vai dar para eu jogar. Então o Coutinho tá fora de Vasco e Fluminense no sábado. Fez exames hoje pela manhã e provavelmente desfalcará o Vasco no clássico contra o Fluminense. Eu sei muito bem o que é desconforto, Coutinho. Tá com medo de pegar um monstro. Davi Terãs e Facundo Bernal treinaram no Nonato. Voltando de contusão. Terãs voltando de contusão. O Fluminense cada vez ficando mais... O Felipe Melo foi relacionado no jogo contra o Bahia. O Fluminense tá ficando completinho. Só falta o Marquinhos voltar. Contra o Juventude na próxima quarta-feira, às 21h30 no Maracanã, pela volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. Já são mais de 33 mil ingressos vendidos, isso é muito legal, isso ajuda. O Fluminense, quando está com o Maracanã lotado, empinhado de gente, o Fluminense não perde. Não perde. Maracanã 50, 60 mil, vai pegar o Juventude, a pressão em cima do time do Juventude, vamos para cima, vamos fazer o nosso golzinho e vamos sair com essa classificação no Maracanã. 33 mil ingressos já garantidos para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. E a notícia mais ou menos, não é muito legal não, Rafael Claus será o juiz dessa partida. Claus apitou 37 jogos do Fluminense, sendo 22 derrotas. Um árbitro que apita 37 vezes jogos do seu clube. E você é derrotado 22 vezes dessas 37, alguma coisa está errado. Era para o presidente, alguém da diretoria, alguém que é responsável pelo Fluminense lá na CBF, questionar o Rafael Claus. Porque esse cara apitando, meu amigo, Deus me livre. O aproveitamento do Fluminense com ele em campo, com Rafael Claus em campo, é de 29%. 29,7% aproveitamento do Fluminense com a arbitragem do Rafael Claus. É mole? Aí tem hora que a gente precisa se posicionar, porque se a gente não se posicionar, a gente só toma. Só ferrada. Aí não dá. Mas vai dar tudo certo. Vamos nos classificar na quarta-feira.
Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos, até o próximo vídeo, tô indo nessa!